Olá pessoal, tudo bem? Então vamos à resolução de mais um problema do ORI, problema 1116, dividindo x por y. É mais um problema da categoria iniciante, que serve para a gente praticar alguns conceitos relacionados à estrutura de decisão, estrutura de repetição e entrada e saída de informações. Então vamos ler aqui rapidamente a descrição do problema, que pede para escrever um algoritmo que vai ler dois números, imprimir o resultado da divisão do primeiro pelo segundo, caso essa divisão seja possível. Se essa divisão não for possível, como por exemplo dividir um número por zero, então o nosso programa deve informar que a divisão é impossível. Além disso, o programa deve receber um primeiro número, que vai indicar a quantidade de casos, a quantidade de divisões que devem tentar ser efetuadas, e posteriormente vai ler essa quantidade de duplas. Para cada dupla, verificar se o primeiro pode ser dividido pelo segundo, certo? Então, um outro detalhe é que a saída ao resultado da divisão, se essa for possível, tem que utilizar apenas uma casa decimal. Então vamos lá para o nosso ambiente de desenvolvimento, que é o Tiny. Criar um arquivo aqui, .c, tirando aqui esses comentários, esse comentário inicial. Problema, vou chamar aqui de URI 1116 e podemos começar. Então, percebam que esse problema a gente vai utilizar uma variável que vai armazenar o número de casos e testes. Podemos utilizar duas variáveis para armazenar os valores dos números que serão utilizados para divisão. E nesse caso, como iremos utilizar uma estrutura de repetição, nós vamos também declarar uma variável que serve para ser utilizada como contador. Então, vou declarar aqui todas essas variáveis como sendo inteiras. Então, um int n, que indica a quantidade de divisões que devem tentar ser efetuadas, x e y, para armazenar os valores dos números inteiros, e uma variável i para servir como contador na nossa estrutura de repetição. Vou declarar também uma outra variável do tipo float real, que vai ser utilizada para armazenar o resultado da divisão. Essa variável eu estou declarando ela como float porque, a depender dos números utilizados, o resultado da divisão é um número real. Por exemplo, dividir 3 por 2, teríamos o resultado de 1.5. Então, o primeiro passo é fazer a leitura da quantidade de casos. Então, nesse caso aqui, podemos utilizar o scanf. Scanf aqui passando por %d, porque é um número inteiro. E o segundo componente aqui do scanf é justamente a variável, o nome da variável, com o i comercial para indicar o endereço de memória dessa variável. No segundo momento, devemos utilizar aqui nossa estrutura de decisão, que vai ser justamente o for. Esse for, ele vai ser utilizado para repetir as leituras dos números e a tentativa de efetuar a divisão, e nesse caso aqui, isso deve acontecer exatamente n vezes, onde n indica a quantidade de divisões que serão efetuadas. Então, no primeiro momento, o que é que deve ser feito? Deve ser feita a leitura dos números, do x e do y. Então, como aqui na descrição do problema, esses números estão sendo passados aqui em duplas, vou utilizar aqui o scanf %d espaço %d para indicar que vão ser lidos dois números inteiros separados de um espaço. Então, vírgula, i comercial x, vírgula, i comercial y. Então,
com essa instrução aqui estamos fazendo a leitura de dois números inteiros separados por uma vírgula, separados por um espaço em branco, perdão. Então, para a divisão ser possível, o segundo número tem que ser diferente de zero. Então, devemos verificar se y, nesse caso, se o conteúdo, né, da variável y é igual a zero. Se isso aqui for verdade, ou seja, se o segundo número informado for zero, a divisão é impossível. Então, o nosso programa deve informar divisão impossível, que é justamente o que está sendo exemplificado aqui. Divisão impossível. Se não, se o segundo número, ou seja, o número que vai ser utilizado no denominador, não for igual a zero, quer dizer que podemos de fato efetuar a divisão. Então, nesse caso, como a gente declarou uma variável resultado para armazenar o resultado da divisão, então o resultado vai receber o resultado, né? Que nesse caso eu quero o valor exato, o valor real de x dividido por y. Lembrando que o barra aqui ele serve para, ele indica o operador da divisão, certo? E por fim, para cada divisão realizada, a nossa solução deve informar o resultado da divisão com apenas uma casa decimal. Então, se fosse simplesmente o resultado float, seria porcentagem f. Como a gente quer apenas uma casa decimal, depois de porcento, devemos utilizar aqui o ponto 1, para indicar que apenas uma casa decimal vai ser mostrada. Barra N, porque para cada resultado tem que haver uma quebra de linha na tela. E depois da mensagem propriamente dita entre as aspas duplas, nós devemos informar as variáveis que são utilizadas nessa mensagem. Nesse caso, apenas a variável resultado, certo? E nesse caso aqui da divisão impossível, ao final também deve ser utilizado barra N para fazer a quebra da linha. Então vamos tentar compilar esse programa. A compilação foi efetuada com sucesso. Vou utilizar esses números aqui como caso de teste e vou colocar para executar aqui essa nossa solução. Então vou copiar e vou colar aqui aqueles valores que foram copiados e podemos constatar que foram lidos 3 duplas, né, porque foi informado 3. O resultado da primeira divisão, menos 1,5. A segunda divisão, resultado, não existe resultado, porque a divisão é impossível, porque o segundo valor é zero, ou seja, não podemos realizar uma divisão com um denominador igual a zero. E o terceiro resultado, que é justamente zero, como resultado de zero dividido por 8, certo? Então, aqui essa solução está desempenhando corretamente. Então, percebam que para esse problema simples, nós exemplificamos alguns conceitos de entrada e saída através das funções scanf e printf. Utilizamos estruturas de decisão, if else, né? Temos um fluxo lógico, né? Para tomada de ações. Então, primeiro a gente verifica se o denominador é igual a zero. Se sim, a gente exibe a mensagem. Se não, a gente efetua a operação e mostra o resultado. E também utilizamos aqui uma estrutura de repetição, porque nesse caso essa solução vai ser utilizada N vezes, né? Vão ser informadas em N duplas para as quais deve-se tentar realizar a divisão, certo? Então, um problema simples, mas que a gente consegue praticar alguns conceitos vistos, certo? Que são muito importantes. Então, esse problema aqui já havia sido resolvido. Essa solução ela é aceita aqui pela plataforma RI. Espero que tenha ficado tudo claro, certo? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e também utilizar o fórum aqui da plataforma RI para interagir com outros membros da comunidade, certo, pessoal? Então é isso. Até os próximos exercícios e um abraço.